Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa lição número 3, que hoje vamos falar sobre a inerrância ou a infalibilidade da Bíblia. E eu vou pedir à irmã Morena para iniciar com uma oração, por favor. Sim. Sea tú encendiendo llama, Pai, poderoso Dios, entregamos la vida de Padre, Señor. Úsalo, Señor, en este momento, Pai, hablando, Señor, de tu palabra, trayendo tu palabra, Dios, para tu honra y para tu gloria, Señor, que todo lo que Él traiga, Señor, no sea un estudio más, Señor, sino sean semillas que cargan en buena tierra, Pai, que nuestros corazones, Pai, pueda dar fruto poderoso y maravilloso, Dios, Pai, como tú lo deseas, Pai. En el nombre de Jesús, sigamos entregando el culto completo, poderoso Dios. Envía, Señor, el Espíritu Santo en este lugar. Envíalo, poderoso, Pai, que venga a traer cura, Señor, que venga a traer cura de los corazones, quebrantamiento, arrepentimiento, entrega, Señor, Pai. No queremos, Señor, pasarnos todo el tiempo solamente, Señor, reuniéndonos, Pai, que nada aconseja, Pai. Por eso te pedimos, poderoso Dios, hazte presente en este lugar, hazte presente en todas las iglesias, hazte presente en todas las congregaciones, papá, que en este día, Pai, se juntan, Señor, para adorar y glorificar tu nombre, Pai. En el nombre de Jesús te damos la gracia, Pai. Amén. Amém. Graças, irmã Morena. Amém. Então vamos dar início à lição número 3, falando da nossa revista da Supremacia das Escrituras. Então vamos falar sobre a inerrância. É uma palavra que vamos ouvir muitas vezes, que quer dizer infalibilidade, mas não é bem um sinónimo, tem ainda um significado ainda mais profundo da Bíblia. Em outras palavras, quer dizer que a Bíblia não tem erros, que se encontra na página 17 na revista dos professores e na página 13 na revista dos alunos. Vamos ao texto áureo que se encontra em Mateus 5,18, que diz: porque na verdade vos digo, até que o céu e a terra não passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A verdade prática diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Amém? A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus 5, 17 a 21 e depois mais tarde vamos ler também em Hebreus. Mateus 5, 17 até 21 diz: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque a verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se vossa justiça não exceder os escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E Hebreus 10, do 15 ao 17, diz: e também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Amém? Então aí nós temos já dois textos que nos vão ajudar a compreender melhor a infalibilidade da Bíblia. Vamos à introdução, que diz: infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam à veracidade ou à verdade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação
e a verdade da palavra de Deus, assim como também já acabamos de ler em Mateus 5, 17 e 18. Né? O tópico 1 fala sobre o que é a inerrância da Bíblia. O ponto 1 diz o conceito da inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar e, como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim, sendo a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade e a inerrante, infalível, completa e inspirada Palavra de Deus. Amém? Ok, então aqui já introduzindo, percebemos algo importante por qual nós também tivemos a falar sobre os temas anteriores. Né? Falámos sobre a autoridade da Bíblia, falámos sobre a inspiração divina da Bíblia e então percebemos, se foi Deus, Deus é perfeito e não comete erros. Se foi Deus que inspirou os escritores da Bíblia, então a Bíblia não pode conter erros. Porque isso diria que a palavra de Deus, contendo erros, Deus também fez um erro. Não é? Por isso é que nós cremos que a Bíblia é autêntica. Amém? O segundo ponto é... Não, vamos para trás. Salmos 19, 7. Salmos 19, 7. Quem puder ler. Pode ler, sim. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Ok, então nós percebemos aqui que a lei, quando a palavra se refere à lei, se refere à palavra. E então a palavra do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma. E o Senhor é fiel, não? E dá sabedoria aos simples, quer dizer que dá sabedoria àqueles que não podem normalmente compreender aquilo que está aqui escrito. E é isso que nós queremos até o dia de hoje, que é que Deus é que inspirou e Deus é que continua a dar interpretação da palavra. Não é pela sabedoria humana, mas é pela sabedoria dada de Deus. O segundo ponto fala sobre a Bíblia reevidencia a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada, que está em Salmos 18, 30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada, que está em 2 Samuel 22, 31. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um til se omitirá da lei, que está em Mateus 5, 18. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada, que está em João 10, 35, e que a palavra é a verdade, que está em João 17, 17. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Então nós temos aqui vários exemplos do Antigo e do Novo Testamento que falam sobre a veracidade, sobre a palavra verdadeira de Deus, afirmando que então tudo aquilo que Deus fala é verdade, que tudo aquilo que Deus fala é puro, que tudo aquilo que Deus fala não pode ser alterado. E então, se Deus mandou escrever a Bíblia, nós queremos que a Bíblia é a palavra verdadeira de Deus. Amém? O terceiro ponto fala sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente ou completamente. Por causa da etimologia dos termos inerrância e infalibilidade, são por vezes confundidos como sinônimos.
Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quando a sua mensagem é salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, e igualmente inerrante, livre de qualquer erro. Negar essas verdades é desacreditar da sua autoridade e inspiração divina. Amém? Por que então, neste estudo, nós falamos sobre estes dois termos? Nós podíamos dizer que, sim, infalível e inerrância são sinónimos. Mas há certos teólogos ou há certas doutrinas que dizem que a palavra de Deus só é infalível. Quer dizer que a parte da salvação está tudo no contexto de Deus e o restante são histórias, são pessoas que escreveram e então não é autentificado por Deus. Por isso é que nós usamos os dois termos, infalibilidade e inerrante, porque a palavra de Deus é infalível e inerrante. Nós queremos que tudo o que está escrito na Bíblia é autentificado por Deus. Não é só a salvação, não é só a vinda de Jesus que é importante na Bíblia. Tudo que está na Bíblia faz sentido porque tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. E isso é algo que temos que aprender nesta lição, porque se nós duvidamos de alguma coisa que está na Bíblia, nós vamos começar a questionar a autenticidade da Bíblia. Nós vamos pôr em causa a verdade que Deus nos está a dizer. Amém? E isso é muito perigoso, porque nós, quando começamos nisso, nós começamos a dizer que Deus é um mentiroso. Amém? Vamos a Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que me enviei. Amém? Obrigado. Quem está a dizer isto é Deus pessoalmente, né? Deus inspirou o profeta Isaías, né? Estava a dar uma palavra ao povo e então Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Quer dizer, aquilo que Deus diz, e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, Ele não vai retirar. Quer dizer que se Deus disse alguma coisa, é porque isso é uma verdade absoluta, não pode ser alterada. E Deus nunca vai alterar isso, pelo contrário, Ele diz que fará prosperar naquilo para que a enviei. Quer dizer que Deus vai demonstrar porque é que Ele disse certas coisas, porque é que Ele mandou escrever na Bíblia certas coisas. E se nós ainda não percebemos, somente temos que perguntar àquele que sabe tudo. Amém? Que é o nosso Deus. E Ele vai fazer prosperar. Quer dizer que tudo que está aqui escrito, todas as promessas, todas as profecias que ainda não se cumpriram, Deus vai fazer cumprir no tempo devido, no tempo dele. Amém? Segundo tópico, fala sobre o Espírito Santo perseverou as Escrituras. O ponto 1 diz então os manuscritos autógrafos. Nós vamos falar um bocadinho sobre a Bíblia e o seu conteúdo, porque há muitas Bíblias e muitas versões que não são aquelas que nós usamos, porque há também certos livros ou certos manuscritos que estão a ser manipulados para alterar a mensagem que Deus verdadeiramente deixou para o seu povo. Okay? Então vamos começar com os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos perseveram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a relação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Vamos então a Filemão 1:19. Filemão 1:19. Filemão é a seguir a Tito e antes de Hebreus. Sim, podes.
Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Amém? Ok, então aqui vemos que Paulo está afirmando que ele, de própria mão, escreveu esta carta. Paz do Senhor. Escreveu esta carta. E vamos então a Romanos 16, 22. Romanos 16, 22. E talvez um outro irmão ou outra irmã pode ler. Aqueles que ainda não leram. Romanos 16, 22. Esta carta escrevida Paulo no Senhor. Amém? Obrigado, irmã Adelaide. Então nós percebemos aqui que, neste caso, foi Tércio que escreveu a carta, né? Mas nós associamos Romanos a Paulo. Então aqui está outra vez a demonstrar, e por isso é que temos aqui estes dois versículos. Uma vez Paulo que escreveu a carta ele mesmo, e outra vez Paulo que mandou escrever uma carta e pediu a Tércio que escreveu, porque Paulo, quando escreveu Romanos, já estava na prisão, né? Então pediu para escrever essa carta. Mesmo assim, inspirados por Deus, né? O Espírito Santo é que uniu as palavras. O Espírito Santo é que deu as palavras certas para serem escritas. E João 16, 13 e 14. João capítulo 16, versículo 13 e 14. E 14. João 16, versículo 13 e 14. Porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiveres ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Este? Sim. E o 14 também? Ele me glorificará, porque há de receber do que o meu e vê-lo há de anunciará. Amém? É isso. Obrigado, irmão Orlando. Então nós percebemos aqui duas coisas, né? Jesus aqui estava a dizer que o Espírito da verdade estava para chegar. O Espírito Santo estava para chegar. Naquele tempo, enquanto Jesus estava na terra, ele estava a falar diretamente com os seus discípulos, e só então quando sucedeu o Pentecostes, então o Espírito Santo habitou dentro do povo de Deus, né? E então a partir daí eles começariam a ouvir aquilo que deviam de anunciar, e aquilo que era anunciado vinha de Deus. Então é o Espírito Santo, através do relacionamento que ele tem com o seu povo, que ele tem com os filhos de Deus, ele une aquilo que deve de ser dito, né? Ele é que de verdade dá uma revelação que não pode ser corrompida pela humanidade. Amém? Vamos aos manuscritos apógrafos, tá? Que são então as cópias, em outras palavras. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam ou garantem a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, os autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi perseverada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna ou fiel aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Amém? Então aqui nós percebemos algo muito importante. Nós sabemos que naquele tempo não havia, ainda não havia impressoras, não havia máquinas fotocopiadoras, não havia a opção de escrever uma vez e copiar 1000 vezes. Então tinha que haver pessoas que faziam cópias daquilo que estava escrito. E claro que nós só podemos crer que essas cópias podiam ser autênticas porque o Espírito Santo os ajudava a fazer as cópias. E então aqui até fica claro que
o povo judeu, os escribas judeus, eram mesmo muito, digamos, apegados à perfeição. Né? Aqui quando diz que eles tinham uma precisão milimétrica, quer dizer que eles não enganavam-se nas letras, porque eles foram ensinados assim e eram dirigidos por Deus também assim, para que o texto não fosse alterado. Porque isso era um perigo que podia acontecer com as cópias, porque os originais só foram escritos uma vez. Então tudo a partir daí são cópias. E hoje em dia nós vemos em alguns livros que às vezes existem erros de impressão, ou existem várias edições porque sucedem erros na produção. Né? E é isso que foi evitado através do Espírito Santo. O Espírito Santo ajudava as pessoas que estavam a fazer essas cópias para então não acontecer erros. E isso é provável porque existem então mais de 25 mil cópias que são idênticas. E isso é que nos ajuda a ter hoje em dia um livro completo, a Bíblia por completo, porque ela nunca foi escrita por uma pessoa e em 1500 anos muitos autores, muitas cópias foram feitas. Mas nós cremos na autenticidade da Bíblia porque existem muitas cópias e muitas cópias que são iguais. E isso é que nos ajuda a ver de verdade a autenticidade que ela tem. Mateus 24, 35... vai nos ajudar a perceber que essas palavras de verdade são inspiradas por Deus. Mateus 24, 35. Pode sim. Sobre vós caia todo o sangue, justo que foi derramado sobre a terra. Não. Em Mateus 24, 35. Talvez. Desculpa, é que é 23. Ok. Não faz mal. 24, 35, não é? Isso. Porque tive fome e deste-me de comer. Não. 35, 24, 35. Mateus. Estou a ver o 25, vê lá. Mas eu não encontrei que é 24, onde é que está? Já encontrei, desculpa. Não há problema. 24, 25, não é? Agora já está. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Muito obrigado, Carla. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que é que isso quer dizer? Tudo aquilo que está à nossa volta pode alterar tudo aquilo que está à nossa volta. Vai ter um fim, a nossa própria vida vai ter um fim, mas as palavras de Deus se mantêm sempre. Né? Nós já lemos no início as palavras de Deus, quando se cumprirem no final, só aí é que a palavra de Deus, ou a Bíblia, vai perder a sua autenticidade. Mas é só quando já estivermos todos no céu, quando já terminar o juízo final, quando acabar a grande tribulação, quando terminar tudo, então aí já não vamos precisar da Bíblia, porque vamos estar com Deus. Mas até lá, a palavra de Deus, em que nós cremos, é dada através de Deus, através da sua Bíblia e através do Espírito Santo que habita em nós para nos ajudar a percebê-la. Não é? O terceiro ponto, e é esse ponto muito importante, é os apócrifos e os pseudoepígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismos, que são erros cronológicos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo, a oração pelos mortos. O pseudoepígrafe, falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anónimos e espúrios ou ilegítimos, que atribuíram indevidamente a sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus atestada por Jesus, como a lei, profetas e escritos, que está em Lucas 24, 44, não faziam parte dos livros apócrifos nem os pseudoepígrafos. Por essa razão, eles não integram o canon, ou a junção bíblica protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Essa parte é muito importante.
Porque se vocês já leram, às vezes, né, na Bíblia Católica, por exemplo, existem esses livros, porque eles aceitam esses livros, e eu acho que a explicação aqui é muito clara. No tempo de Jesus, a Torá, ou o Antigo Testamento, era resumida naqueles textos que nós hoje em dia temos na nossa Bíblia, né? Que é os 39 livros que nós conhecemos. E se não existia estes outros livros, não fazia sentido acrescentar esses livros, porque Jesus não precisou desses livros para nada. Jesus conseguiu explicar a vontade de Deus através dos livros que existia. Não foi necessário acrescentar mais nada. E nós percebemos que esses livros, se nós lemos, contradizem em muitas coisas aquilo que a Bíblia nos ensina. E ensinam doutrinas, que nós vimos que outras igrejas têm, que contradizem aquilo que Deus ensinava até aquele tempo. Então, se Deus normalmente não se contradiz, e Deus nunca se contradiz, porque Ele é absoluto, a sua verdade é absoluta, então por que é que esses livros deveriam pertencer e ter autoria de Deus? Então fica claro que esses livros não foram inspirados por Deus e não podem ser acrescentados à Bíblia, ao canon que nós queremos, né? Então a nossa Bíblia tem 66 livros, assim como em quase todas as fés cristãs, menos algumas que tentaram integrar coisas ou justificar ações e tradições que eles vivem através desses livros e atribuem então a autoria, por exemplo, a Pedro ou a autoria a Moisés, que tenha escrito esses livros, mas que não é verdade, né? Nós não queremos nisso. Irmão Orlando. Este é um ponto interessante. Nós aprendemos, sabemos que depois da morte, o Império Romano dominava na altura, né? Sim. E muitos dizem que muitos manuscritos ou as cópias, muitos originais, encontram-se no Vaticano. Muitos dizem isso, não se prova. Porque dizem que a Bíblia, esses livros que nós vimos, então, o Vaticano é que escolheu os livros que tinham que pertencer ao Vaticano ou ao Império Romano, não sei naquela altura como posso dizer. Escolheram os livros que estavam mais ou menos de acordo, que deixavam que nós não pudéssemos, que não pudesse arranjar nenhuma confusão consoante esses livros que acabamos de ler aqui, né? Então escolheram os livros próprios, né? Agora a minha pergunta é outra coisa. Se o Vaticano tem essas, se ponhamos que tem, como muitos dizem que eles têm muitas cópias lá e que nunca mostraram a ninguém sabe, supõe-se que existe até evangelho de... Na internet aparecem muitas essas histórias. Como é que nós, os evangélicos, nós que predominamos a religião evangélica, por exemplo, soubemos, por exemplo, que esses livros estavam mal de contradiziam-se? Onde é que eles tiraram? Onde é que eles viram isto? Esses livros nunca apareceram. O que nos ajuda muito nessa área são, como nós lemos há bocado, as 25 mil cópias que aparecem, porque o bom é, mesmo que o Império Romano tentasse esconder certas coisas, né, e até hoje o Vaticano tenta ter certo poder sobre a autoridade bíblica, nós percebemos que ainda apareceram, e os arqueólogos encontram até agora em Jerusalém, na Palestina, encontram muitos documentos que aparecem, assim como ainda há poucos anos falou-se muito que apareceu uma cópia original de Isaías, né? E que fala plenamente sobre aquilo que os judeus não querem ouvir, que fala sobre Jesus, né? E então nós aí podemos perceber que mesmo que sejam certas coisas escondidas, nós ainda temos várias cópias que estão a acesso público, né? E até porque nós temos acesso à Torá completa. O Antigo Testamento é aquilo que o povo judaico nunca ia mexer, porque eles já desde o início têm um grande respeito pela palavra que Deus lhes deu, né? E o Novo Testamento temos várias cópias que têm aparecido também com o tempo, e vão aparecer mais, porque Deus não vai deixar que nós ficamos nessa dúvida, né? Claro que no início, e isso temos que nós perceber, no início a igreja primitiva, a primeira igreja, foi perseguida pelo Império Romano, e mais tarde a política ou o governo romano se misturou com a fé cristã. Isso aconteceu pouco tempo depois de Nero, né? Que o César se converteu
e então houve essa integração da política e o poder também religioso dentro do governo do Império Romano. Então houve as primeiras cruzadas, já muito tempo antes do tempo medieval já havia as primeiras cruzadas, todos eram obrigados a crer, né? E houve até tempos, né, que houve 2 papas por causa dessa discussão. Havia o Papa da França e havia o Papa da Itália, né, o Papa de Roma, e houve muitas coisas, muitos concílios que também vieram afirmar coisas que nós hoje queremos, e também houve muitos concílios que estão a contradizer plenamente aquilo que a palavra nos ensina, que são as tradições e os magistérios da Igreja Católica, que às vezes contradizem aquilo que pode a palavra estar a dizer, porque são tradições que eles já vêm a viver há muitos anos, não? Eu pergunto isto porque eu participei num estudo com o pastor Walter do Quadro, e depois temos uma conversa lá, aconselhou-me muito disso. Olha, mesmo nós que estamos aqui, estamos praticamente 24 horas a pensar na Bíblia, há muita coisa que mesmo inspirado pelo Espírito Santo, encontramos coisas que nós às vezes nos perguntamos, vamos procurar outros livros, as respostas, às vezes a resposta não vem assim como nós queremos. E ele disse que através na Argentina existe uma biblioteca, que é uma biblioteca que tem muitos livros, e eu perguntei, mas essa biblioteca até quando diz que contradiz a verdade de Cristo, ele diz, não contradiz a verdade de Cristo. Ele quis aperfeiçoar-se mais e entrou lá, mas ele disse, a pessoa para entrar nessa biblioteca e ler os livros que lá estão, que foram também, porque nós não podemos, acho eu, não podemos desacreditar em tudo. Desde que não vão contra a vontade do nosso Cristo que nós acreditamos, nós não sabemos, né? E ele disse, tu tens de estar altamente preparado para entrar para lá, ler aqueles livros e guardar para ti, nunca procurares em fazer conclusão, porque se tu lês aqueles livros e não, ele diz, aconselha primeiro a ler a Bíblia completa, memorizar a Bíblia, estudar a Bíblia, depois é que você pode ler outros livros que é para não entrar em confusão. Sim, até porque podemos ver, né, na área dos arqueólogos e historiadores, nós podemos perceber que esses livros até podem ter algum contexto histórico que faça algum tipo de sentido, mas nós não damos a autenticidade, ou não queremos que Deus autentificou esses livros. Não foi Deus que deu a sabedoria nem a revelação para escrever esses livros, porque livros há muitos, já havia muitos livros antes de haver a Bíblia, né? E muitos manuscritos, e então percebemos de verdade que nós diferenciamos entre Bíblias que foram autentificadas por Deus, que também nós percebemos através da Bíblia, se lemos a Bíblia, que se estão apoiando uns aos outros, e então livros que saem completamente fora do contexto, que são esses apócrifos ou pseudoepígrafos, que contradizem. Então não vemos nenhuma veracidade, não percebemos como é que esses livros podem pertencer ao canone bíblico em qual nós queremos, né? Claro que no contexto daquilo que o pastor Walter estava a dizer, né? Nós estamos a ler um estudo que foi escrito por homens, né? Nós queremos que Deus os inspirou a escrever isto, mas isto não é absoluto. O que é absoluto é somente a palavra de Deus, né? E por isso é que temos que até ter cuidado, porque às vezes até há traduções da Bíblia que estão misturar-se com ideologias, como sabemos que existe a Bíblia para os homossexuais, existe aqui na Alemanha tem uma Bíblia que é Volksbibel, que foi escrita em linguagem vulgar, né? Não tem nada a ver com aquilo que pode até ter um pouco a ver com aquilo que está na Bíblia, mas usando uma linguagem que contradiz a qualquer tipo de valor cristão, e assim nós temos que ter cuidado. Nós podemos ter certas referências através desses livros, mas se baseamos alguma pregação, se baseamos algum estudo somente naquilo que diz a palavra de Deus. E neste caso são 66 livros que temos para estudar, né? E aí eu digo plenamente aquilo que diz o pastor Walter: primeiro ler a Bíblia e depois o resto. Quando soubermos a Bíblia, vamos então continuar a aprender mais coisas, porque há muita coisa para estudar, né? Sim. Sim, para aprender coisas culturais, até é muito importante ler até livros da cultura hebraica, porque muitas coisas que nós vamos ler da Bíblia, nós não vamos perceber, e nós podemos pensar que isto são leis que até podem ser usadas no tempo atual, mas que são simplesmente coisas que Deus permitiu naquele tempo. Por exemplo, a poligamia.
é algo que certas culturas ainda vivem até hoje, e está falado na Bíblia, mas não era Deus, nunca teve a vontade que existisse. E eu imagino que Deus também não queria que Davi e Salomão tivessem as concubinas das 1000 mulheres que eles tiveram, né? Isso não era a vontade de Deus, mas está na Bíblia. Agora podíamos fazer uma doutrina disso, mas temos que perceber a cultura e os tempos em que eles estavam a viver, né, para ajudar a compreender. E aí podemos usar vários livros históricos, vários documentários. Hoje em dia há tanta coisa que nos ajuda, várias fontes, fora da Bíblia, mas a Bíblia é a única palavra autêntica. Mesmo as questões culturais podem ser, hoje em dia, somente interpretadas, porque a cultura, mesmo a cultura judaica, tem alterado muito nos últimos anos, não é? Mas é um assunto muito, muito importante, e é importante. Sim, mas dá sempre para aprofundar, né? E nesse aspecto, né? Conhecendo a palavra, eu recomendo a todos para ler o Corão, porque todos aqueles que têm interesse a perceber, porque nós não podemos só olhar para aquilo que nós somos, nós temos que perceber também aquilo que a sociedade, as outras pessoas creem. Porque nós, como é que vamos explicar a alguém quem é Jesus se nós não sabemos a visão do muçulmano de quem é Jesus? Porque eles creem em Jesus. Só que eles dizem que ele é um profeta, ele foi uma pessoa sábia. E então nós temos que conhecer a diferença, como é que eles creem e aquilo que nós queremos, porque senão nós não vamos conseguir convencê-los, não é? Os livros que nós temos no Velho Testamento são livros que eles também leem. Sim. E depois a discordância é quando nós aceitamos que Jesus foi enviado pelo Pai, Yeah. e eles não acreditam, porque senão do resto, o profeta deles maior também, o Abraão, o Abraão e todos os outros que eles conhecem. Sim. Eles têm a mesma origem, né? E nós sabemos que os muçulmanos vêm também de Abraão, e sabemos que vem por parte de Ismael, né? Que foi o filho que Deus, ou que Abraão teve, que não devia de ter tido, né? Mas Deus mesmo assim abençoou, porque ele disse que ia abençoar. Sim, e muito grande. E nós vemos que o povo árabe até hoje é um povo poderoso. Eles têm aquilo tudo que nós hoje em dia precisamos, né? Amém. Muito bom. E vamos, creio que, aprofundar nesses assuntos consoante o estudo, né? Vamos ao terceiro tópico para chegar também ao final do nosso estudo de hoje, que fala sobre a verdade nas Escrituras. O ponto 1, a Bíblia é verdade plena. O termo verdade do hebraico emet significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real ou fidedigno, que é confiável também. Perdão. Nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade e a sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta, que está em Hebreus 6,18. Paulo ratifica que Deus não pode mentir, Tito 1,2. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação: o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Amém? E aí nós percebemos então de verdade que a Bíblia não erra. Se a Bíblia diz X, é porque Deus diz X, né? A Bíblia nunca vai dizer alguma coisa que contradiz a Deus. Eu creio que aí também ajuda a apoiar o ponto anterior, né? Porque se há coisas que certos livros ensinam que contradizem a Deus, então aí claramente que não podem vir de Deus, né? Segundo ponto, a verdade espiritual e moral. A nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma revelação para a nossa salvação, e cresceu em tempo espiritual. Antônio Gilberto ensinou que tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética oral se fundamenta na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Este ponto é muito importante.
porque a nossa moral cristã não pode alterar. Certos costumes podem alterar, porque de certeza que hoje em dia a geração jovem canta outros hinos do que canta a geração mais antiga, né? Uns preferem os hinos da harpa, outros preferem outros louvores, né? E depois tem várias culturas que cantam outro tipo de música, né? Por exemplo, a música eu acho que é algo muito visível, mas não altera a mensagem que vem de Deus. Isso é importante. Se tanto os hinos da harpa como os hinos modernos podem alterar a letra ao contexto bíblico, não são textos que vêm de Deus, ok? Isso é algo que pode acontecer e por isso nós temos que ter muito cuidado também nesse aspecto. Profecias. Se estamos em algum evento, se estamos em algum culto e ouvimos profecias de algum profeta, de algum pregador que está convidado, nós temos que ter cuidado com aquilo que está a ser dito, porque Deus não vai revelar algo que não está na Bíblia. Deus não vai dizer numa profecia qualquer que a partir de amanhã já não vai haver guerras nenhumas. Porque a palavra diz o contrário. A palavra diz que nos fins do tempo nós vamos ouvir rumores de guerra. Então nós vamos ouvir de guerras. Deus pode dizer que por algum instante, por algum tempo, não vamos ouvir de guerras. Mas Deus nunca ia dizer que nós não vamos ouvir mais de guerras nenhumas. Porque isso está escrito na palavra de Deus. E isso Ele já disse. Então já não há volta para trás. Porque Deus é absoluto. Deus diz a verdade uma vez e essa verdade é absoluta. Amém? Vamos a Provérbios 30, versículos 5 e 6. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Achado mentiroso. Amém? Nós lemos o versículo 5 já há um bocado, né? Toda a palavra de Deus é pura. Se é pura, é santa, é perfeita, nada é daquilo que Deus diz vai contradizer aquilo que Deus diz, né? Porque ela é perfeita. E nós, como seres humanos, não devemos acrescentar nada àquilo que Deus disse. Se Deus disse A, é para nós repetirmos A. Nós não podemos dizer Deus disse isto, mas... Não é Deus disse isso, mas. Deus disse isso, ponto final. Não há um mas. Tudo aquilo que nós acrescentamos vai contradizer a palavra de Deus. E nós não devemos de fazer isso porque nós seremos achados mentirosos. Nós nos tornaremos mentirosos perante Deus. Amém? Então, Deus é também verdade espiritual e moral. E Deus também é verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley, que foi um grande teólogo, escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. Isso é interessante. Se nós dissemos que na Bíblia houvesse algum erro, nós podíamos dizer, nós estamos a abrir uma brecha para que outras pessoas possam dizer, mas então se isso é errado, o outro versículo também é errado e aquele outro texto é errado, então, começando a encontrar um erro, encontramos 1000 erros, não é? Por isso, a conta toda fica errada. Por isso nós temos que ter esse cuidado. Não podemos crer que há algum erro na Bíblia, porque isso vai trazer, mesmo que digamos assim, mesmo que na Bíblia não exista erros, e nós temos essa certeza, mas se nós colocarmos na nossa mente que isto aqui é estranho, que está na Bíblia, nós começamos a ter uma fé diferente. Nós começamos a colocar em nós uma fé duvidosa. E como é que vamos ter uma fé que seja maior do que um grão de mostarda para mover montanhas se nós estamos a duvidar daquilo que está a dizer que nós temos uma fé, que podemos ter uma fé que pode mover montanhas? Não é? Porque se nós não cremos naquilo que está na Bíblia, que pode até ser alguma coisa desagradável, nós também não vamos ter fé para crer naquilo que é agradável para nós. E isso às vezes é um erro grande do humano, que não só querer as coisas boas e não aceitar as coisas ruins que também estão escritas na Bíblia. Acontece, por exemplo, com muitas denominações ou testemunhos lá, eles mudaram algum contexto da Bíblia que depois tiveram que inventar um livro para Sim. justificar. Sim. Passarem mais pelaquela parte, mas eles iam ver que a verdade não é essa, então tiveram que agarrar-se apenas a um livro.
Sim, se nós formos ver, nós falamos sobre as religiões, né, um pouco, quase todas as denominações que têm uma doutrina assim meio estranha, também têm algum livro para os guiar. E dizem sempre que houve uma revelação nova. Ou é uma grande profetisa, ou é um grande profeta que numa viagem teve uma visão e escreveu isto e aquilo, não? E se nós formos ver, até as igrejas mais tradicionais justificam todos os santos ou tudo aquilo que eles têm porque tiveram revelações novas, não é? E isso é um grande problema, porque contradizem com a palavra de Deus. Deus não vai dar revelações novas. Deus somente vai confirmar aquilo que está revelado. Deus não precisa de revelar mais nada, porque Deus já revelou tudo. Quem quer saber como esta sociedade vai continuar e como vai ser o fim do tempo, só tem que ler a Bíblia. Amém? Agora tem paz, tem cidade, junta com outra mulher. E então elas estão dirigindo a igreja. Mas isso é quando nós lemos a Bíblia fora do contexto. Porque... Mas o que é que dizem em Romanos? Acho que é o é que então os homens e mulheres se juntariam vivendo tudo contrário daquilo, porque o pecado existe neles. É o que diz a palavra de Deus, pelo menos é que eu entendo. Sim, mas que se nós formos ver a questão da homossexualidade, Romanos está sempre a ser descreditado, porque Paulo foi muito direto, e isso, se nós formos ver até mesmo a Bíblia que nós estávamos a falar, muitos desses textos foram alterados, não é? Para não terem esse conflito quando estiverem a pregar, não é? Por isso nós temos que ter cuidado, até mesmo com qual tradução da Bíblia que nós estamos a trabalhar, não é? Amém? Ok, vamos ler 2 de Pedro 1:21, que o tempo, como sempre, corre. Segunda de Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Então, Pedro aqui o que está a dizer, tudo aquilo que eles escreverem, tudo aquilo que eles falam, e tudo aquilo que um homem de Deus, no tempo de hoje, deve falar, não é porque lhe dá ganas de falar sobre isso. É porque Deus, de verdade, colocou as palavras e dirigiu para falar sobre isso. Amém? Às vezes nós pensamos que um pregador é sempre uma pessoa muito carismática, uma pessoa que tem autenticidade, que está a falar e sabe o que falar, mas nós aprendemos na Bíblia que a realidade é que os profetas que Deus escolheu nunca foram aqueles que tinham muito dom em falar. Moisés queria logo fugir, a Bíblia diz que ele era gago, né? Ele tinha medo de falar, e muitos assim diziam sempre que não estavam preparados. Outros, como Jonas, até começaram a fugir, né? Com medo daquilo que podia acontecer, e nós percebemos então que Deus é aquele que de verdade prepara. Não é a inteligência humana que nos vai dar a capacidade de falar sobre a palavra de Deus ou de falar sabiamente. É somente Deus que nos dá, através do seu Espírito Santo, a revelação. E deve ser assim. Porque falar sobre coisas nós sabemos falar muito bem, todos. Mas falar aquilo que é verdade é difícil, é duro, requer preparo e requer intimidade com Deus. Amém? Vamos continuar a ler, que eu ainda não tínhamos lido, não é? E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenómenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou dos registros de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos ou apoiamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Amém? Então,
mesmo tudo aquilo que está historicamente aqui escrito na Bíblia, ou que cientificamente é difícil de provar, como, por exemplo, abrir o Mar Vermelho, ou passar o Jordão, né? Tudo aquilo que parece estranho é provado pela palavra de Deus. E nós podemos até ver que certos cientistas já têm visto os vestígios desses acontecimentos. Há sinais, há encontros de certos lugares que vê-se que o mar teve que ter sido dividido. Há provas do dilúvio, porque certas coisas alteraram radicalmente, né? Então nós percebemos que, mesmo que pareçam ser histórias estranhas, a ciência está a encontrar essas histórias estranhas na sociedade, porque não conseguem explicar porque é que certas coisas são assim. Não? Então, mesmo que nós ainda não criemos pela fé, nós podemos crer porque a ciência está a encontrar as coisas. Não? E isso nos ajuda, e nós queremos então que se Deus mandou escrever assim na Bíblia, é porque também as coisas aconteceram dessa maneira. Amém? Vamos à conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Não? Nesse aspecto, nós então cremos de verdade que a Bíblia é palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, é Deus que está a falar conosco. Amém? Não sei se há alguma pergunta, alguma dúvida. Se não, nós fazemos um curto intervalo e dentro de alguns minutos damos início ao nosso culto. Amém? Todos que estão em casa, não se desconectem e permanecem que vamos continuar daqui um pouco. Deus vos abençoe. É aconselhável é a Almeida, né, que nós temos, a Ferreira de Almeida, que nós usamos quase em todos os cultos. Né? Claro que há traduções modernas, mas aí eu gosto de comparar sempre os dois textos, porque as traduções modernas há dois tipos de traduções modernas. Há traduções modernas que alteram o conteúdo, com essas temos que ter cuidado. Há traduções modernas que só usam palavras que nós usamos no nosso dia-a-dia, mas mantêm o conteúdo. Essas aí também são recomendáveis. Né? Neste caso, por exemplo, das modernas eu recomendo a Bíblia para Todos, que é uma tradução que até mesmo é vendida na nossa livraria e é autorizada pela Sociedade Bíblica, que então mantém e controla o conteúdo. Tudo aquilo que é fora da Sociedade Bíblica eu teria cuidado. Não? Bíblia para Todos é uma tradução moderna, muito fácil de ler, não é uma linguagem assim tão atual, porque é difícil traduzir aquilo que já existe, né? Mas vai buscar também muito no contexto histórico e os textos originais, e isso ajuda muito. Às vezes traduções que eu, por exemplo, não vejo sentido nenhum, por exemplo, a King James atualizada em português, que é a tradução do inglês para o português, porque eu vejo aí, ok, nós estamos a traduzir algo de outro idioma para outro idioma que vai trazer erros, porque já houve, digamos assim, a tradução do hebraico e grego para o inglês já trouxe alterações devido à falta de palavras, mas Deus inspirou a tradução, né? Mas nós agora vamos traduzir outra vez. Se esses tradutores não forem inspirados por Deus, temos podemos ter um certo perigo de estar a traduzir ou perder ainda mais conteúdo do que necessário. Por isso as traduções boas são sempre aquelas que vieram do original, do grego e do hebraico. Não é? E para ajudar, né, às vezes, quando estamos a preparar algum estudo, o que nos pode ajudar muito são chamadas traduções interlineares. Isso são bíblias, ou são textos, às vezes encontramos na internet, que não é tradução em frases legíveis. Né? Aquilo que está ali escrito nós não conseguimos ler, porque é o hebraico ou o grego e por cima tem a tradução de cada palavra. E assim nós podemos perceber o que está mesmo escrito na Bíblia no original, no texto original, e depois podemos perceber, ok, por exemplo, a nossa Bíblia usa o amor ou caridade, mas no original estava escrito
caridade. Não? Ou então, quando a Bíblia fala sobre inspiração, no original está a falar soprado por Deus. E o tradutor usou a palavra inspiração, porque era algo dado por Deus, era um termo que se usava no grego, mas no original está escrito soprado por Deus. Então a tradução interlinear ajuda muito a perceber os textos originais, mesmo sem saber grego ou hebraico. Não? Pronto, isso são recomendações. Eu creio que não podemos fixar-nos só numa palavra, só numa tradução, porque ajuda sempre a perceber melhor a palavra de Deus se tivermos várias traduções. É que nós usamos nos cultos a Almeida, e eu acho que é uma tradução boa, ajuda-nos bem, e eu creio que foi inspirada por Deus, porque se não cremos nisso, estamos outra vez a dizer, ok, essa palavra pode ser falsa, não é? Amém? Mas o Padre disse faz muito sentido agora, que as pessoas utilizadas em outras línguas que faz muito sentido lá, Yeah. e quando a tradução já não faz sentido. Eu agora estou num caso deste, não sei bem como se diz em inglês, uma palavra nova que eu estou utilizando agora para a pandemia, que é task force. Task Force. Sim. Isso, se for em português, não faz muito sentido. Eu dizer força-tarefa, Tarefa, é. Força-tarefa, em português não tem muito sentido. É. Mas em inglês tem um grande sentido. É. Por isso é que eles começaram a dizer inglês. E pronto, e quando nós somos obrigados muitos a falar esta palavra em inglês, Sim. porque eles viram que em português, se eu dizer força-tarefa, Não faz sentido. Sim. Por isso eu não recomendo nunca uma Bíblia que foi traduzida de uma tradução, porque isso vai trazer mais problemas do que aqueles que já existem através de não existir certas palavras no nosso idioma, né? Pronto, essas as recomendações. Amém? Ok, então que Deus vos abençoe.